Salve, salve, gurizadinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje falaremos sobre o segundo ponto que foi questionado lá no Instagram quando eu fiz a enquete sobre o vídeo da divisão do Steve Reeves, ou esse outro tema que é o que a gente vai falar hoje, que é como ganhar massa enquanto tu perde gordura. Tá? Então esse vai ser o tema de hoje, vamos abordar isso em detalhes ao longo do vídeo, mas antes queria já de cara agradecer a todo mundo que utiliza o cupom BRUNÃO lá no site da Growth Supplements, tá? Recentemente a gente chegou a uma marca ali de mais de 1000 pedidos no mês com o cupom BRUNÃO, então, isso é algo que me deixa muito, muito feliz. É uma forma que, na minha visão, eu vejo vocês valorizarem meu trabalho, então eu agradeço muito, muito quem faz suas compras lá e lança o cupom BRUNÃO, porque isso me ajuda demais a seguir trazendo conteúdo gratuito aqui pra vocês, beleza? Então agora voltamos aí com uns 2 vídeos por semana, firmes e fortes. Seguindo aqui pro tema do nosso vídeo, tá? Eu imagino que vai ser um vídeo relativamente curto, porque apesar de ser um tema que parece complexo, ele é relativamente simples na sua teoria, o que acaba complicando um pouco é a execução prática mesmo, de como ir avaliando ali os momentos de fazer manipulações tanto no treino quanto na dieta. Mas o conceito geral, ele é bem simples. Uma coisa que a gente tem que entender, se a gente quer reduzir o percentual de gordura, se a gente quer perder gordura de fato, a gente precisa estar em déficit calórico. A gente pode até melhorar um pouco a composição corporal se a gente estiver ali numa fase de manutenção, até mesmo às vezes em um déficit muito leve, porque às vezes a gente consegue ganhar mais massa muscular do que a gente ganha de gordura, então a gente ganhou gordura falando em níveis absolutos, né? A gente pode ganhar, por exemplo, 100 gramas de gordura, só que daí a pessoa foi lá e ganhou, só um exemplo, tá? 500 gramas de massa muscular. Então, o percentual de gordura dela vai baixar um pouquinho, apesar dela ter aumentado a relação absoluta ali de gordura corporal. Porém, a gente vai focar hoje justamente em como fazer isso estando em um déficit calórico. Para que a gente consiga ter o potencial para ganhar massa muscular durante esse período, a gente tem que entender que a gente não pode estar num déficit calórico muito acentuado, principalmente pessoas que não têm o percentual de gordura muito alto. Então, tu ali que tá só com aquela barriguinha, aquela pochetinha que tu quer ir perdendo, tu não tem por que implementar ali um déficit de, 600, 700 calorias, porque já é algo que vai começar a pesar um pouco sobre o teu físico, principalmente pelo fato de tu não ter um percentual de gordura muito alto. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. O segundo ponto é justamente a gente entender que a gente precisa, nesses casos, ver progressão nas cargas estando em déficit. Tá? Se tu quer construir massa muscular estando em déficit calórico, tu precisa estar progredindo as cargas, tu precisa estar vendo o teu treino melhorar. Se por algum acaso tu tá apenas mantendo as tuas cargas, isso não é algo ruim, porém saiba que tu provavelmente vai estar apenas mantendo ali a quantidade de massa muscular que tu já tem e não criando novos tecidos. Esses dois pontos a gente precisa deixar bem claro. No terceiro ponto, quanto mais iniciante tu for, mais fácil vai ser de fazer isso, porque quanto mais treinado tu é, menos treinável tu fica. Ou seja, quanto mais adaptações tu vai criando, mais difícil vai ser de tu criar novas adaptações. Por isso que a gente vê que o iniciante ganha bastante massa muscular no primeiro ano, no segundo ano a tendência é diminuir pela metade esse ganho e pela metade ali no terceiro ano novamente. Então, e a partir do quarto ano são ganhos ali mais singelos, por exemplo, o quarto ano a pessoa às vezes vai ganhar ali 1 kg, 1,5 kg de massa muscular, para depois ir seguindo tendo uma média cada vez menor ali ao longo dos anos, né? Primeiro ano a pessoa consegue ganhar ali em torno de 10, 12 kg de massa muscular. Então é bastante coisa, isso falando de homens, tá? Mulheres vai ser aproximadamente ali a metade. Uma pessoa que tá ali no quinto ano, eu já diria que a questão é mais pensar em apenas fazer a manutenção desse volume muscular enquanto tu vai reduzindo o percentual de gordura. Lembrando que quando eu falo aqui pra vocês desses primeiro, segundo e terceiro anos, eu tô pensando numa pessoa que faz tudo certo, uma pessoa que desde o primeiro ano ali tá treinando, fazendo um treino inteligente, fazendo um treino com intensidade, sabendo que a proximidade da falha, tá descansando bem, tá se alimentando bem também, porque a maioria das vezes não é isso que acontece. Às vezes o pessoal entra na academia, primeiro ano eu entrei na academia ali e o meu plano foi só treinando mesmo. Treinava ali, comia um monte, achava que eu tinha que comer bastante, porque eu sempre fui bem magro, então, achava que tinha que jogar muita comida pra dentro pra crescer, e era isso. Mesmo assim eu tive um resultado bacana, mas nada se compara quando depois eu comecei a treinar e fazer dieta. Dito isso, vamos lá pro framework, né, pra base ali que a gente vai utilizar quando a gente pensa nesse tipo de estratégia. A gente tem que pensar que a gente tem que partir de um déficit leve, justamente porque, apesar da gente querer reduzir o percentual de gordura, a gente ainda assim precisa conseguir manter uma boa performance nos treinos e a gente precisa conseguir também criar massa muscular. Então, se a gente fizer um déficit muito acentuado, a gente vai ter esse segundo ponto prejudicado, provavelmente o primeiro também. Então, o que eu recomendo trabalhar aqui é um déficit de ali umas 200 até no máximo umas 350 calorias, estourando 400, tá? Não recomendo passar ali de 400 calorias de déficit.
A partir daí, a gente vai fazer o cálculo seguindo aquele formato similar ao que eu passei para vocês no vídeo de como fazer um booking. Vai estar ou na descrição ou no final do vídeo de recomendação isso daqui. Bem similar àquilo que eu passei para vocês naquele outro vídeo. Então, tu vai pegar a tua taxa metabólica basal, já assim como falei no outro vídeo lá. Pode ir na descrição aqui, vai estar o link da calculadora da Unimed. Ali tu só bota as tuas informações de peso, altura e idade e já vai dar a tua taxa metabólica basal, que é aquilo que tu gasta só se tu fosse ficar o dia inteiro aqui, ó. Depois, a partir daí, a gente vai trabalhar com o nosso GET, né, que seria o nosso gasto energético total. Que, como eu falei aqui para vocês, a maioria das pessoas vão daí pegar essa taxa metabólica basal, multiplicar por 1.4 ou 1.6 ali, entre 1.4 e 1.6 e vão chegar no gasto energético total, tá? Se tu é uma pessoa que apenas treina, né, não tem nenhuma outra atividade física envolvida no dia e o teu trabalho acaba às vezes sendo mais aquele trabalho de escritório, ou tu é estudante, fica muito tempo sentado, eu diria para tu usar entre 1.4 e 1.5. E aí, se tu é uma pessoa que já fazia academia, às vezes tu também dá uma caminhada e tal, né, tem às vezes um trânsito, um deslocamento pro trabalho que tu faz a pé, alguma coisa nesse sentido, acho que 1.6 pode cair bem. Quanto mais atividades tu for realizando, mais vai subindo. Pode ser 1.7, 1.8, enfim. Eu recomendo, nesse caso, tu estando em déficit, né, o teu foco sendo para montar uma estratégia de déficit calórico, tu começar mais por baixo. Então, realmente ali, entre 1.4 ou 1.6, tu utilizando essa faixa, e aí qualquer coisa depois tu vai ajustando a dieta. Bom, cheguei no meu GET, né? Peguei o número lá que eu peguei na calculadora da Unimed, da minha TMB, da minha taxa metabólica basal. Depois fui ali na calculadora, multipliquei por algum número entre 1.4 e 1.6, a depender das informações que eu passei aqui para ti anteriormente. Cheguei num número, vamos dizer que esse número é 3.000. Esses 3.000 não é o quanto tu tem que consumir ainda. Isso é o teu gasto energético total. É quanto tu gasta, teoricamente, ali ao longo do teu dia para fazer todas as tuas atividades. Seja o teu soninho, tua ida ao banheiro, tua musculação, tudo isso. A partir daí, tu vai ter que reduzir as calorias que tu quer implementar de déficit. Porque pensa, tu tem um saldo de 3.000, quer ficar sempre sobrando um dinheirinho ali. Então tu tem que gastar no máximo 2.700, por exemplo, para tu ficar sempre com 300 sobrando. Essa é a ideia do déficit calórico. Tu tem um gasto calórico ali diário, né, um saldo, e tu quer sempre fazer com que sobre desse saldo. O quanto que vai sobrar vai depender da tua estratégia. Nesse caso, que a gente quer, ao mesmo tempo, perder gordura, mas ganhar massa muscular, a gente precisa deixar sobrando pouca coisa ali no nosso saldo. Então, a gente não precisa economizar muito, vamos dizer assim. A gente vai, então, ter um consumo ali, eu recomendo tu partir de 2.700 calorias, por exemplo, nesse cenário de 3.000, porque a gente implementa 300 calorias de déficit calórico. A partir daí, eu acho interessante quando a gente tá nessa jogada inicial ali da gente ir reduzindo o percentual de gordura e aumentando a massa muscular, eu acho interessante a gente trabalhar com proteína um pouco mais alta. E a gente pode depois, se for necessário, ir baixando um pouco essa proteína para aumentar o carboidrato, para melhorar a questão de performance, mas ao menos de início, até pra gente acertar bem a dieta, ver onde é que tá ali o padrão certinho, acho interessante a gente já partir ali de 2,2 gramas de proteína por quilo. Como a gente vai estar com um déficit bem leve, eu não vejo problema de depois, se necessário, tá difícil de eu progredir as cargas no treino, tô tendo mais dificuldade, eu não vejo problema em tu baixar depois a proteína para 1.8, 1.6, por exemplo, esse 0.6 ou 0.4 de proteína a mais, né, que a gente vai tirar, não vejo problema tu aumentar isso em carboidrato, tá? Não é um problema na minha visão, mas eu acho interessante de início tu começar com proteína um pouco mais alta e a partir daí tu ir observando e alinhando. Se tua performance cair, como eu citei, aí tu pode fazer esses ajustes na dieta, dependendo às vezes até baixar um pouco a gordura, que normalmente eu gosto de utilizar nesse framework, né? Nesse cenário, 2,2 gramas por quilo de proteína, 1 grama por quilo de gordura, o restante em carboidrato. Se tu tem dúvida de como que tu vai fazer para calcular, para distribuir isso daí, assiste o vídeo falando sobre como montar uma dieta de bulking, que aí com toda certeza tu vai tirar todas as tuas dúvidas, só que tu vai usar esse modelo aqui dos 2,2, 1 grama e o restante em carbo, em vez de usar o modelo que eu proponho lá no bulking, beleza? Feito isso, aí vai ser uma questão de tu estruturar a tua dieta, tudo isso eu explico também lá no vídeo de bulking, e aí a gente parte agora para a questão do treino. Aqui é o ponto que é mais importante. O cenário ideal é tu ter já alguma base de lastros de progressão para tu se basear. Se tu não tiver, a gente vai ter que criar desde o início. Aí o que tu vai fazer? Tu vai estruturar ali o teu treino e tu vai manter esse protocolo de treino ao longo das semanas, tá? Eu, lá ali na consultoria, costumo trabalhar com 12 semanas em média, na mesma seleção dos exercícios. Vez ou outra troca alguma coisa, tipo, acho que talvez a gente tenha que direcionar agora um pouco mais de foco para o deltoide anterior, então às vezes sai algum exercício ali e entra uma elevação frontal, alguma coisa mais isolada, mas via de regra, a mesma base de exercícios vai ser mantida ali durante 12
12 semanas, e a gente vai fazendo ajustes pontuais, observando a progressão das cargas ao longo dos meses. Inclusive, se tu quiser um acompanhamento individualizado, com uma dieta e um treino individualizado, e quiser ser avaliado mensalmente por mim, onde eu mesmo vou lá te mandar áudio passando feedback do físico, os pontos que a gente evoluiu e aquilo que a gente precisa ajustar para o próximo mês, o link da consultoria está aqui na descrição, me chama ali no WhatsApp que a gente troca ideia e faça a inscrição, beleza? Inclusive no plano anual tu ganha 4 reuniões ao vivo no Zoom comigo, individuais ali pra gente montar o teu protocolo, conversar e estruturar tudo certinho. Recomendo tu fazer a estruturação ali do teu treino. Vocês já sabem que pessoas que têm de segunda a sexta para treinar, eu não gosto de implementar mais do que 4 vezes na semana, e principalmente nessa fase de leve déficit calórico vai ser bem importante tu ter um descanso no meio para tu conseguir manter a performance nos outros treinos. E aí tu vai anotando as cargas de cada um desses treinos. Se tu estiver entrando com uma seleção nova de exercícios, então, exercícios que ou tu não faz há bastante tempo, ou que às vezes até mesmo tu nunca fez, eu diria que o ideal é tu conseguir ter uma progressão de 10% neles nesse primeiro mês. Então, vamos supor, nunca fiz crucifixo inclinado com halter. Comecei fazendo ali com 14 quilos. Cara, a ideia é que tu esteja fazendo com pelo menos 16 quilos ao final das 4 semanas. Por que eu acho que é importante ir observando nesse formato, levando em consideração exercícios que tu nunca realizou ou faz bastante tempo, mais ali de 2 a 3 meses que tu não realiza? Porque tu precisa ver essas cargas subindo para tu conseguir ter essa melhora de volume muscular realmente, né? Ganhar de fato massa muscular enquanto tu vai baixando o percentual de gordura. Por aquele fato que eu já expliquei pra vocês, né? A gente sabe que tem algumas vias que aumentam força, as 3 principais, né? Melhora de recrutamento de unidades motoras, questão pedagógica, tu aprender realmente ali aquele exercício, e, por último, hipertrofia. Se a tua força não estiver aumentando ao longo das semanas, é garantia que tu não tá tendo hipertrofia. Por quê? Porque se tu estivesse tendo, a tua força ia aumentar. Então, por isso que essa questão ela é tão importante nessa fase do déficit calórico, tá? Desse leve déficit. Ah, Bruno, tô num déficit mais pesado porque meu foco é realmente, reduzir o percentual de gordura. Eu até, às vezes, sou um atleta, tô me preparando para uma competição de fisiculturismo natural e não tô conseguindo progredir as cargas. Nesses casos, vai ser mais normal realmente a gente não conseguir progredir, porque a gente já tá num déficit um pouco maior, a gente às vezes tá até com o percentual de gordura mais baixo, e isso tudo vai acabar impactando na performance. E aí, nesses casos, o teu objetivo máximo vai ser conseguir pelo menos manter as cargas. Ah, tô conseguindo progredir? Excelente, show de bola, toca a ficha. Não tá conseguindo? Tenta pelo menos manter as cargas nesses outros cenários, porque, de novo, se tu estiver perdendo as cargas, muito provavelmente significa que tu vai estar diminuindo um pouco de massa muscular. É normal isso acontecer numa preparação de fisiculturismo natural, por exemplo, em que, o cara tem que chegar super seco? Sim, é normal. Mas agora, se tu tá fazendo um cutting ali pra baixar até uns 12% de gordura, 11% de gordura, às vezes até uns 10% de gordura, aí já é interessante ir observando pra ver ajustes no treino que sejam ideais de se fazer, tá? Voltando pro tópico principal. Bom, passaram-se 4 semanas, progredi as cargas. Cara, eu diria pra tu apenas manter, teve essa progressão de 10%, só mantém, tá? Teve uma progressão inferior a 10%, eu acho que é válido tu ir observar ali os exercícios em que tu não conseguiu ter essa progressão tão relevante, dependendo reduzir uma série ali de cada um deles, tá? Não acho interessante tu ficar com menos de 2 séries ali por exercício, a não ser que seja um exercício isolado e que tu não sinta muita necessidade também de fazer outras séries preparatórias, um exercício sei lá, pra mim é a elevação lateral na máquina, por exemplo. Um exercício que eu sinto que eu faço ali 2 repetições, 3 repetições com uma carga leve só pra eu me adequar bem ao movimento e depois já consigo ir direto a série até a falha e sinto que eu extraio já o melhor do exercício. Então é um exercício que se eu precisasse fazer apenas uma série, pra mim estaria tranquilo. Agora, exercícios mais complexos ali, como por exemplo um supino reto, um supino inclinado, eu acho interessante identificar com apenas uma série até a falha. Dito isso, não progrediu mais de 10%, faz uma leve redução ali do volume. Chegou no segundo mês ali da rotação e tu segue progredindo muito bem, progrediu 10% no primeiro mês, passou pro segundo mês da rotação, progrediu mais 10%, ou seja, usando de novo o exemplo ali do crucifixo inclinado com halter, tava com 14 quilos, foi para 16. No final do segundo mês, ou seja, após 8 semanas, já tá fazendo com 18, aí eu acho válido, às vezes, tu dá até uma leve aumentada no volume. Então, quando vier aumentar ali 1, 2 séries por grupo muscular na semana, tá? E aí tu ir observando se tu consegue, com esse volume superior, pelo menos manter as cargas que tu já progrediu. Se tu conseguir fazer isso, eu acho válido tu manter esse volume de treino, então, e ir observando como é que teu físico vai respondendo, e aí tu observa ali pelas próximas 4 semanas, se teu físico respondeu bem, tu mantém o volume, se tu acha que ficou na mesma, é válido tu reduzir um pouco o volume para otimizar ali a recuperação. Cara, no geral, é basicamente isso, não tem nessa parte de treino e dieta muito segredo. Uma coisa que eu acho muito importante nesses períodos é a questão de a gente ter aeróbio associado, tá? Então, eu gosto de partir ali com, no mínimo, 1h30 semanal de aeróbio. E aí, por que eu não acho interessante a gente também partir de um número muito alto? Então, sei lá,
Partir já de, vamos supor, 7 horas semanais. Porque pra gente, se precisar depois aumentar um pouco isso, aumentar o gasto calórico, fica muito difícil. Então, eu gosto de partir ali numa média mínima, né? Então, pô, o mínimo, pelo menos 6.000 passos por dia ou 1h30 por semana. Tá, 1h30 ali de exercício aeróbio mesmo, sem contar daí a questão dos passos. Porque, obviamente, a pessoa vai dar mais passos ao longo do dia também, se deslocando, levantando, indo no banheiro, coisa nesse sentido. O segundo cenário, que pra mim é aquele cenário o ideal, é a pessoa conseguir fazer ali pelo menos 2h30 por semana, tá? Isso aí, o cenário ideal, aquele cenário top, chuchuzinho, começar com 2h30 por semana, que seria pegar 5 dias da semana para fazer 30 minutos por dia, ou pegar ali sábado e domingo, final de semana, fazer 1 hora em cada dia, encaixar mais 30 minutos no dia da semana, bem tranquilo, ou 8.000 passos por dia, tá? Fechando aí uma média, então 7 vezes 8, 56, média semanal ali de 56.000 passos. Seria mais ou menos isso. E daí, obviamente, a gente vai pegar e vai sempre que a gente fizer os passos, a gente não vai ter ali o aeróbio sendo implementado além disso, né? Essa é a diferença. Tu dando ali 2h30 de cardio por semana, tu vai provavelmente fechar numa média similar a isso daí, tipo uns 50.000 passos na semana, porque no aeróbio tu vai ter uma caminhada bem específica, né? Tu vai realmente dar bastante passo, só que tu ainda tem toda a tua outra rotina. Então, pô, questão de ir no mercado, ir pro trabalho. Isso às vezes acaba sendo bem individual de cada pessoa. Tem alunos que preferem fazer contabilização por passos na consultoria e tem alunos que às vezes não caminham tanto e se faz a contabilização por passos, às vezes fica aquela coisa de, pô, vai durante o dia fazendo as atividades para ver se bate os passos, chega de noite, faltou, e aí ele tem que sair para fazer um cardio de noite para bater os passos que ele não fez. Então, às vezes, esse tipo de aluno prefere realmente ter uma tabela fixa de aeróbio para fazer, para complementar essa questão. E aí a gente vai sempre jogando com essas duas opções, tá? Então, é uma questão de tu ver, se é uma pessoa mais ativa, no sentido de deslocamentos ao longo do dia, provavelmente fazer a contabilização por passos vai ser algo bem legal para ti e que vai otimizar bastante ali do teu tempo na rotina, beleza? Fechou, via de regra era isso. Acho que é interessante eu passar só para vocês um pouco da questão também de como tu determinar a hora de fazer a progressão das cargas, né? Que já tem vídeos aqui no canal também, mas sempre interessante reforçar. Seria levando em consideração uma média ali de dupla progressão, né? Então, por exemplo, vamos supor que tu botou um exercício ali para tu fazer 3 séries de 10 repetições, então tu sempre baixa uma e aumenta uma. Então, bota na tua cabeça aqui de 9 a 11. Sempre que tu fizer 11 ou mais, tu pode aumentar a carga. Sempre que tu fizer 9 ou menos, significa que tu tem que baixar a carga para te manter dentro dessas 9 a 11. Então, essa é sempre a ideia. Extrapolou ali 11, pô, fez 11 ou mais, né? Passou de 10, aumenta a carga no treino seguinte. Sempre seguindo esse formato. Eu, particularmente, gosto de utilizar repetições na reserva em todas as séries que não a última de cada exercício, mas isso é algo que fica a teu critério ali de como realizar. E a gente tem vídeo no canal falando também sobre repetições na reserva, fadiga e tal. Então, se tu quiser dar uma olhada depois, eu acho que esse vídeo vai estar na descrição, que é um vídeo falando sobre fadiga. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, apesar de ser um vídeo bem simples, bem sucinto. É um vídeo que eu acho que vai ajudar bastante vocês, porque às vezes o pessoal fica meio perdido, às vezes sabe o que teria que fazer, né, mas não sabe como ir avaliando ao longo do tempo, se tá indo pelo caminho certo ou não, e eu acho que essa conexão ali das cargas é algo que é bem importante. É uma questão de ter em mente também que não tem problema o teu peso não ir baixando durante esse período. O importante é tu ver como que tu vai estar em condição de pele mesmo. Então, tira fotos, tá? Tira uma foto quando tu for começar agora esse projeto e daqui um mês tira uma outra foto, compara as duas, porque se tu te vê todos os dias, tu vai às vezes achar que tu não tá mudando, mas aí quando tu for lá e tu botar uma foto do lado da outra, tu vai ver a diferença. E se tu não vê, tu sabe que tem alguma coisa pra ajustar, seja reduzir um pouco as calorias, seja às vezes ali ajustar uma questão do volume de treino, daí tu vai olhar pras cargas pra ver se tem alguma coisa ali, mais ou menos nessa pegada. Queria te agradecer por ter ficado aí comigo até o final nesse vídeo de retorno, te agradecer já de antemão, porque eu sei que quando tu for lá comprar o teu suplemento, tu vai comprar na Growth com o cupom Brunão, e também sei que tu vai clicar nesse vídeo aqui pra compartilhar com um amiguinho teu, beleza? Então clica em compartilhar, manda pra ele lá, diz, ó fulaninho, tá aí a solução pros teus problemas, não deixe de dar o like e ativar o sininho. É isso, um abraço.